Oi, amores, tudo bem? Mais uma semana, né? Seguimos aí firmes e fortes, né? Tranquilíssimos. Daí hoje, gente, a professora vai fazer a correção com vocês das atividades da aula passada, tá bom? Daí, depois a gente vai ver outra matéria. Vamos lá, então. A professora tinha passado para vocês, na aula passada, a página 27, 29, o exercício 54 e 55. Então, vamos lá, ó. No exercício 45, a área do quadrado aí deu 400 vezes 400, que deu 640 mil, tá bom? Não, não foi isso não. Tá errado, peraí. 400 vezes 400, tá. Deu 160 mil. É que aqui não fica, sabe? Depois, 800 vezes 600, que foi o retângulo, foi 480 mil. Somando os dois, deu 640 mil, tá? Daí, transformando em hectares, a professora não falou, mas ela só dividiu por 10 mil, tá? Daí, dividindo por 10 mil, dá 64 hectares. Só isso, tá? Então, fazendo a área dos dois e somando, já tava bom. Não tem importância, tá bom? Então, vamos lá. Na 46, a área aí do terreno foi de 3.750, tá? Que foi 50 vezes 75. Daí, depois, era só você fazer a regrinha de 3, como a professora explicou, que deu 6,25. Então, vai gastar uma lata e um quarto. Mas como a gente não compra um quarto de lata, né? Daí você pode colocar 7, tá bom? Na 47, determine a área da região abaixo, né? Que era um paralelogramo. Então, era a base, que era 9, vezes a altura, que era 4, que ficou 36. Espero que vocês tenham acertado, né? Aí a professora já deu praticamente aí o valor, né? Que era 6. Daí você achou aí a lateral 3, porque ele falou que o perímetro é 18. 6 com 6, 12. 12. Sobrou 6. Dividido pelos dois lados, dá 3 para cada lado. E na B, calcule a área da região determinada por ele. Então, a área da região determinada aí foi de 12 centímetros quadrados, que era 6 vezes 2, que é 12, né? Daí, nós temos na 49, que era para calcular somente a área rosinha, lilazinha aí, né? Rosa, lilás, né? Parece que é a parede do meu quarto. Daí, o que nós fazemos? A professora explicou que era fazer a área do triângulo primeiro. A área do triângulo era o quê? 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 2, 6. Então, 6. E 1 vezes 1,5, 1,5. 6 menos 1,5, 4,5. Então, a área aí seria 4,5, tá? Daí, nós vamos lá para a página 29, tá? Que é o exercício 54, tá? Daí, vamos lá. Nossa, quanto tá, né? Vamos lá. Na diagonal, que a professora explicou para vocês como fazia, deu 24. O lado era 24 menos 4, que deu 20. Como o losango tem 4 lados, 20 vezes 4, 80. Então, o perímetro era 80. Bem tranquilo também. Na 55, a área aí desse trapézio, na A, deu 20 metros quadrados. E na B, deu 6,875 centímetros quadrados, tá? Então, essa foi a correção lá sobre as atividades diárias da aula passada, tá? Bem tranquilo, o professor explicou cada exercício lá na outra aula. E agora a gente só tá fazendo a correção para ver se vocês acertaram aí. Mas eu tenho certeza que eles acertaram porque vocês são ótimos, né? A professora, né, continua mesmo. Doida. Então, vamos lá. Hoje nós vamos ver fórmulas para cálculo da medida do volume. Nós vimos área e agora a gente vai ver volume, tá bom? Então, vamos lá. Gente, ó, então nós temos aí fórmulas para o cálculo da medida do volume.
Primeiro nós temos o volume do cubo aí. Gente, não se esqueça que a professora não é aquelas coisas em desenho, tá? Mas a gente tenta. Tem o cubo aí, mais ou menos, né? O cubo, gente, todos os lados ou arestas têm o mesmo valor, tá? Então, volume, gente, são 3 medidas. Então, por isso que é V igual a A ao cubo, tá? Que é A vezes A vezes A. Que, por exemplo, digamos aqui era 2. Então, fica 2 vezes 2 vezes 2, tá bom? Então, isso seria aí o volume do cubo, tá? Depois, nós vamos ter aqui o volume de um paralelepípedo. Acho que o paralelepípedo ficou mais bonitinho que o cubo. Aqui seria o quê? Multiplicação de 3 medidas. Só que, na realidade, gente, no cubo, no paralelepípedo, as medidas são diferentes, né? Então, eu tenho aqui, volume é igual a comprimento vezes largura vezes altura. Só isso. Não se esqueçam. Se tiver centímetros, é centímetros cúbicos. Se tiver metros, é metros cúbicos, tá bom? Área é quadrado e volume é cúbico, tá? Aqui no volume de uma pirâmide. Tipo assim, eu tenho uma pirâmide aqui, numa base quadrada. Gente, essa aula testou os meus desenhos. Aqui eu tenho uma pirâmide, base quadrada, tá? Era para ser quadrada. Abafa. Então, eu tenho o volume é igual a 1/3, né? Sobre o quê? A base vezes a altura. Ou, acho que até mais fácil assim, ó. Base vezes a altura dividido por 3. Porque 1 vezes a base vezes a altura já dá isso mesmo, tá? Então, você vê a maneira mais fácil para você, tá? Aí, por exemplo, eu dei até um exemplinho nesse caso, tá? Eu coloquei aqui a aresta da base 4 e a altura 6. Então, vamos lá. Eu peguei a segunda ali, ó. Base, a área da base. Se é uma base quadrada, lembra lá que a gente viu na aula passada? Quadrado ao quadrado. Peraí, quadrado é lado ao quadrado. Então, se é 4, é lado ao quadrado a base, vezes a altura, dividido por 3. Deu para entender? Ó, a base é quadrada, então eu tenho que fazer a área do quadrado. A área do quadrado é lado ao quadrado, então é 4 ao quadrado, vezes a altura dividido por 3. 4 ao quadrado é 16, 16 vezes 6, 96. 96 dividido por 3 deu 32 centímetros cúbicos. Cúbicos por quê, gente? Porque também são 3 medidas, porque é volume, tá bom? Se é volume, são 3 medidas, tá? Não tem como fugir. Deixa eu ver se... Acho que é só. Então, é só dessas 3 aí. Daí, agora a professora vai falar para vocês as atividades, tá bom? Gente, então vamos lá na página 35 da apostila, tá? Daí, no exercício 63, ele tá falando assim, ó, qual a medida do volume do cubo de 10 centímetros de aresta? Então, é só você jogar lá na fórmula do volume do cubo e encontrar aí o volume, tá? Na 64, escreva uma fórmula geral para determinar a medida do volume e do paralelepípedo do cubo abaixo. Isso daí, gente, na realidade, vocês sempre... Porque seria A vezes B vezes C no cubo e seria aí S ao cubo. Seria praticamente a mesma coisa que a professora colocou lá nos exemplos, tá bom? Daí vamos para 65. Qual é o volume da caixa do aquário, e da piscina representados abaixo? Então, você vai fazer o volume da caixa, tá? Que é 8 vezes 7 vezes 5. Do aquário, que é 75 vezes 40 vezes 60. E da piscina é 12 vezes 6 vezes 5. São 3 áreas aí, tá bom? Nossa, bem tranquila essa, né? Vou ver se eu coloco na prova, tá bom? Deixa eu ver aqui na página 37. Na página 37 tá assim o exercício 66, tá? Pedro ganhou uma pirâmide de acrílico com as seguintes características. A base é uma região retangular. Então, se a base é uma região retangular, gente, é base vezes altura, né? E de 5 e 6. Então, a base seria 5 vezes 6. E a altura
de 9. Então, 5 vezes 6 vezes 9, dividido tudo por 3. Só isso. Bem básico, tá? Deixa eu ver aqui. Na 67, a altura dessa pirâmide é de 8,95. A medida do seu volume está mais próximo de 80, 70 ou 60. O que você vai fazer? É uma base triangular aí, vocês estão vendo a pirâmide? Então, qual que é a área do triângulo? Você vai colocar aí base vezes a altura, né? Dividido por 2. Então, vamos lá. A base, eu vou arredondar, tá? Para 5, porque ele falou aí arredondamento. Você faz 5 vezes 8, né? Que é a área da base, dividido por 2, vezes quem? Daí você vai achar um valor, tá? Então, vamos fazer do triângulo primeiro. Acha o valor aí da área da base. 5 vezes 8. Divide por 2 e achou. Daí depois você multiplica pela altura. A altura ele falou lá que é 8,95. Você pode colocar aí 9, tá bom? Fica mais fácil para você, porque tá trabalhando com arredondamento. Daí você faz aí o vezes 9 e divide por 3. Então, faz a área do triângulo primeiro, que é 5 vezes 8 dividido por 2. Achou aí esse valor. Pega esse valor, multiplica com a altura, que eu arredondei para 9. Multiplica e divide tudo por 3. E achou aí o volume dessa pirâmide, tá bom? Vamos lá. Na 68, volume e capacidade. Em uma caixa d'água, com 1 metro cúbico de volume, cabem 1.000 litros de água, tá? Calcule quantos litros de água cabem em um reservatório que tem a forma de um bloco retangular com dimensões de 2 metros, 1,5 e 70 centímetros. Então, vamos lá. Você vai multiplicar aí, né, os valores. Só que tem aqui que tem 70 centímetros. 70 centímetros é a mesma coisa, gente, que 0,7 metros, tá bom? Então, coloca 2 vezes 1,5 vezes 0,7 e acha o volume aí, tá bom? Daí, se achando o volume, daí você multiplica por 1.000. Por que 1.000? 1 litro é 1.000. 1 litro são 1.000 ml, tá bom? Então, multiplica por 1.000 e vai dar aí a capacidade. Capacidade é quantos litros que a piscina suporta. Muito chique, hein? Muito, muito, muito chique. Na 69, tá assim, ó. Um tanque com a forma de bloco retangular tem as dimensões indicadas na figura abaixo. Se uma torneira despeja 25 litros de água por minuto, em quanto tempo ela encherá esse tanque? Então, você vai fazer o quê? Então, todas as medidas estão em metros, né? Então, você vai multiplicar essas 3 medidas, né? Aí, para achar o volume. Nesse caso, gente, nesse caso não divide por 3, porque só da pirâmide que divide por 3, tá? No paralelepípedo é só multiplicar comprimento vezes largura vezes altura. Não se esqueça disso, tá? Aí, multiplicando aí, você vai achar o valor desse tanque. Daí, ele tá falando que 25 litros de água por minuto. Então, você pega esse valor e divide por 25 e vai ver quantas horas vão dar, tá? Bem de boa, tá? Então, você calcula o volume do paralelepípedo aí na 69 e depois divide por 25. Só isso, tá? Na 70, qual deve ser a medida da aresta de um reservatório cúbico para que sua capacidade seja de 8.000 litros? Então, gente, na realidade, são 3 medidas, não são? Então, o que eu faço? Que número? Você vai ter que fazer uma raiz cúbica aí. Professora, como eu vou fazer uma raiz cúbica de 8.000? Muito simples. Pega só o 8. Que número você multiplicado 3 vezes que dá 8? Muito bem. Vem aí que número seria isso e tranquilo, já era. Beleza? Bem fácil, hein? Olha a dica, tá? E na 71, aí a última, tá? Um cubo de aresta de 10 centímetros está com água até
certa altura. Em seu interior é colocada uma pedra que faz a altura da água subir 4 centímetros que a água derrame. Qual é o volume da pedra colocada em seu interior? Então vamos lá. Volume é igual a 10 vezes 10 vezes 4. Faz esse valor aí e já era. Ó, palmas para nós. Não deixar que a professora vai colocar os exercícios na descrição do vídeo. Grande beijo, amo vocês, se cuidem, bebam água. Tchau, tchau.